né? Show de bola, muito bem. Show de bola onde? 3-0, né? Desculpa, gente. Foi um lapso. Bem, pessoal, sempre agradecido por estarmos aqui no Lar Francisco. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que, por questões particulares mesmo, né, nós precisamos diminuir um pouco as nossas interações com palestras, porque muitos chamados assim para a gente sair de Macaé e tudo, e com um filhinho pequeno, né, nosso filho está com 1 ano e 2 meses agora e foi preciso dar mais uma atenção em casa. Mas tem alguns convites que nós não conseguimos dizer não, né? Um deles é o Lar Francisco, pelo carinho que nós temos pela casa, pelas pessoas que são corações envolvidos, disciplinados e muito amorosos com o trabalho do Lar Francisco e do bem, e como nós somos também, né, tratados de alguma forma, porque o lar é essa bênção na vida de todos nós, né? A gente vai se aproximando da casa e já percebe essa nuvem de paz, de proteção, de abraço, de paz e bem, né? Mas o nosso tema é um tema longo, eu peço paciência para vocês. Já antecipo, sabe, Jorge, talvez com 2 meses eu consiga resolver o problema. Está na tela? Tá, né? A mulher e o dragão, o céu em batalha para a vitória do sangue do Cordeiro. Vamos orar para ver se esse dragão vira um cordeiro, né? Também nesses últimos anos, quanto mais a gente vai estudando o Evangelho, pessoal, quando eu comecei fazendo palestra há 5 anos atrás, sempre há um encantamento de você, quem gosta de falar, né, quem tem esse prazer, essa disponibilidade de se colocar à frente dessa tarefa, sabe que dá um calafrio, né? Mas há um prazer de você comunicar, há um prazer de você ser ouvido. Então no início isso acontecia muito comigo, sabe? Então a gente ouvia um pouco as palestras, cantando por essas mentes brilhantes que falam pelo Brasil afora. Então no início a intenção mesmo era trabalhar um pouco esses egos que todos nós temos, né? Mas à medida que você vai estudando, e essa reclusão com a família tem me auxiliado muito nesse aspecto, a gente vai percebendo que o Espiritismo eu não vou dizer que seja a última chance de todos nós, porque não é que não tenhamos sempre novas chances, mas para um mundo de provas e expiações como a Terra, o Espiritismo é uma ferramenta de pura misericórdia na vida de todos nós. E talvez por uma questão de vinculação a cultos, a alguma questão ainda de misticismo, de relacionamento com Cristo, com o próprio Deus, a gente se desvia um pouco do objeto principal do Espiritismo, que é estudar, compreender o que rege as nossas vidas, que existe uma lei universal, que essa lei influencia a vida de todos nós, e que a revelação do plano espiritual para nós é para dizer o seguinte: olha, até agora vocês ainda não entenderam o que vocês precisam fazer na Terra. Então eu vou mandar o Espírito de Verdade, que é uma falange de muitos trabalhadores espirituais. Vamos descortinar toda a verdade para vocês, para ver se vocês entendem o que vocês precisam fazer. Eu tenho conversado muito com os grupos de amigos e de estudos que temos feito. É mais ou menos como se nós tivéssemos usado um motor até agora e colocando areia no motor a combustão. E a espiritualidade vem dizer para você: olha, botando areia não vai funcionar de acordo. Troca a areia pelo combustível adequado do motor. Então, a nossa intenção é essa que está aí, né?
Estudar para aprender, aprender para discernir, discernir para entender, entender para acertar, acertar para edificar, edificar para servir, servir para renovar, renovar para melhorar, melhorar para educar-se. Porque o Espiritismo, de acordo com Allan Kardec, tem uma definição. Está lá no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreendem todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. É uma ciência que tem uma lei, que mostra essa lei, que exige reflexão, exige pensamento, exige contraditório da nossa intimidade com essa lei. Daí vem a filosofia espírita, é preciso pensar. E ao pensar e a refletir é preciso se adequar. Mas por uma questão coercitiva, não. Por uma adesão consciente. Por isso que a nossa fé é uma fé raciocinada sempre. Então o nosso tema, né? A mulher e o dragão. O céu em batalha para a vitória do sangue do Cordeiro. Parece um tema denso quando a gente pensa no Apocalipse, né? Porque o Apocalipse tem muitos símbolos. E o misticismo em torno do fim dos tempos, os filmes que trazem essas catástrofes, né? Isso coloca medo. Então, nós viemos também aqui hoje para tirar um pouco desse temor, desse desconhecido do que seja o Apocalipse. E eu espero que vocês entendam que o livro do Apocalipse tem um codinome. O codinome é esperança. E confiança de que Deus está agindo para resolver o problema de todos nós, né? Então eu peço licença para vocês. Eu preciso ler o trecho do Apocalipse que nós vamos estudar. É o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Vou fazer uma leitura rápida. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos contra Miguel. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
Está tudo entendido? Posso ir embora? Continue orando. Nós não vamos ter tempo para lidar com todos os aspectos que estão aí nesse texto. Então nós escolhemos alguns, que foi de propósito, que assim a casa pode nos convidar de novo para fazer um complemento. Vamos tratar desses temas aí. Um sinal no céu: uma mulher estava grávida com dores de parto. Outro sinal, também no céu: um grande dragão vermelho parou diante da mulher para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Uma batalha no céu: Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Mas o dragão e os seus anjos não prevaleceram, nem mais do seu lugar se achou nos céus. Um anúncio: agora é chegada a salvação, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. A vitória pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Estamos no fim dos tempos. O Apocalipse é um livro que fala do fim dos tempos. E é importante que a gente explique, antes de adentrarmos no texto com mais profundidade, que nós não estamos aqui para interpretar o texto à luz da teologia protestante, nem dos nossos irmãos católicos. Nós temos uma revelação espiritual e é com essa revelação espiritual que nós clarificamos como entender melhor à luz da revelação espírita. Ok? Então, mesmo que pareça alguma coisa um pouco diferente para vocês daquilo que já estamos acostumados a ouvir, nosso caminho aqui é descobrir as nossas responsabilidades espirituais e aonde está a esperança para as nossas vidas, né? Importante que a gente saiba, então, no livro A Gênese, o que acontece no fim dos tempos no planeta de provas e expiações. Está lá no capítulo 18 do livro A Gênese. O título do capítulo é Os Tempos São Chegados, e o texto que nós tiramos dessa parte que está aí é a Geração Nova. Isso é Kardec explicando para nós. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Importante prestar atenção nisso. A população da terra não somos nós só encarnados. A população da terra é o somatório de espíritos que estão vivendo as suas experiências na carne, mais os que estão na erraticidade, que é no plano espiritual. Então, quando nós falamos humanidade do planeta Terra, é o somatório desses espíritos todos. Em torno, alguns autores falam 24 milhões, bi, né? A gente precisa expandir isso, vamos arredondar para 30. Okay? Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam na terra, a dos que praticam o mal pelo mal. Esses que praticam o mal pelo mal vão expiar o seu endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Subestilusão, espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A atual geração desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea, mas sim do que uma nova geração de espíritos. Ok? Mas o texto fala que nesse momento há uma mulher grávida e em trabalho de parto, em dores de parto. Então nós buscamos na Revista Espírita, tem 2 textos, são muitos os textos que fazem referência ao parto e às dores de parto. Nós buscamos só 2. Todos 2 na Revista Espírita do ano de 1861. Um em fevereiro, onde fala da antropofagia, e Kardec diz: o jornal Le Monde, está se referindo a um jornal francês, está com a verdade, dizendo que se preparam grandes acontecimentos. Sim, uma transformação se elabora na humanidade. Já se fazem sentir os primeiros abalos do parto.
O mundo corporal e o mundo espiritual se agitam, porque é a luta entre o que acaba e o que começa. Mas os grandes partos são laboriosos. Não é sem abalos e sem grandes rasgões no solo que se estirpam dos terrenos a limpar as ervas daninhas, que têm longas e profundas raízes. O outro texto, de outubro de 61, o título é A Terra Prometida. Diz lá um espírito agora, o espírito Mardoqueu. O espiritismo se levanta e logo sua luz fecunda vai alumiar o mundo. Privilegiados seramos que renunciam às impurezas da matéria. Renunciando às impurezas da matéria, se lançarem em voo rápido até o topo das ideias mais puras e buscarem desmaterializar-se completamente. O arrependimento vos abrirá as portas de um mundo melhor, onde reina o amor mais puro, a fraternidade mais estreita, onde cada um sente alegria na alegria do próximo. Não sentis que se aproxima o momento em que vão surgir coisas novas? Não sentis que a terra está em trabalho de parto? Irmãos, escutai a voz que vos diz: marchai, marchai para esse brilhante objetivo que vede despontar mais além. Então, irmãos, nós somos espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes e o nosso destino é o infinito. Mas apenas para efeito de classificação, Kardec nos diz que a ordem superior é chamada de espíritos puros. E que ao alcançarmos esse estágio, nós não precisamos mais viver em planetas. Nós assumimos uma condição que nos desmaterializaremos completamente. Primeira dedução. Lembra? Temos que pensar para educar. Se Deus não tivesse criado espíritos simples e ignorantes, haveriam planetas? Se só saísse do útero divino espíritos puros, e se os espíritos puros não vivem mais em planetas, eu pergunto para vocês, teriam planetas? Não. Só temos planetas porque a inteligência, que é latente, mas uma promessa de descobrir a si e ao outro, e a esse Deus e a sua consciência, ela precisa viver experiências aonde? No plano espiritual ou no plano material? Material. É através das experiências da matéria que o princípio inteligente, ainda simples e ignorante, vai ganhando forma, vai ganhando robustez nas suas interações das suas partículas. Cada vez com mais inteligência ela vai formando matérias também provenientes dessa inteligência maior. Por isso, olha o nosso corpo hoje. Nosso perispírito é magnífico. Tenho certeza, fomos nós que ajudamos a criar o nosso perispírito. Mas à medida que essa inteligência avança, ela age sobre o meio. Então não é só a classe de espíritos que evolui, também os planetas evoluem. Pensa numa casa, uma família toda desequilibrada, ou passando por um processo de depressão, ou qualquer coisa que impeça a família de se preocupar ou de poder dedicar seu tempo com a limpeza e com o asseio do lar. Natural que você visite essa casa e você sinta alguns cheiros, você perceba sujeira onde não deveria ter, porque os seus olhos estão acostumados com um outro tipo de asseio. Mas aquela família não está naquele momento em condição de se dedicar àquilo. Assim são os planetas. Quanto mais nós evoluímos e temos consciência do que somos, nós gostamos do belo, gostamos do bom. Nós não gostamos de sentir dor. É natural que desenvolvamos tecnologia, desenvolvamos ciência, desenvolvamos anestesias, para que o nosso conforto seja aumentado. Tudo bem até aqui? Está difícil? Não. Vamos devagar porque o tema é denso, né? Então nós temos aí a evolução dos planetas. E nós estamos aqui, passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Estamos no momento de transição. O fim dos tempos, pessoal, é isso. A Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações e ela será um mundo de regeneração. Esse período é um período curto, porque a próxima fase de grandes ensinos que nós teremos é na fase acima da regeneração, que é um mundo feliz. Pelos cálculos que nós temos, esse mundo de regeneração deve durar em torno de 1000 anos apenas. E logo entraremos nessa nova fase. Mas então nós temos aí, exatamente nesse ponto que nós chamamos de parto. Por que é um parto, gente? Porque tem uma seta aí, não tem?
uma seta apontando para cima, mas ela vem de baixo. Tanto apontando para cima quanto apontando para baixo. Olha, existe um limite aí. Nós estamos no limiar para passarmos da terceira ordem para a segunda ordem da classe espiritual. Então, na terceira ordem, o que nos domina são as paixões más. A matéria domina o espírito. Nós ainda somos egoístas, vaidosos, orgulhosos. Mas na etapa seguinte não tem isso. Ok? É um filtro. Essa é a porta estreita. Para quem? Para mim? Não, para todos nós. Importante que a gente tenha essas definições claras. Na fase dessa, simbolicamente dessa linha para cima, o papel nosso é outro. Só que o tempo, nós estamos batendo na porta ali, né? É isso que os Espíritos vieram nos dizer, certo? Então nós temos aí o planeta, é essa mulher, em parto, em trabalho de parto, e nós temos um outro planeta, isso é uma interpretação para nós classificarmos dentro do Apocalipse o que seria esse fim dos tempos, porque o que seria esse dragão? Se os espíritos que não conseguirem passar para a fase superior, eles vão ser degradados, porque dessa forma que Deus equilibra as diferenças de saberes e de agires. Imagina dentro de uma classe, né? Ou de um colégio, se nós temos uma turma que não está querendo evoluir, não está querendo passar de ano, só está indo para lá para apedrejar o colégio, o que a gente faz? O que a direção precisa fazer para preservar as outras famílias? É preciso que você trate essas pessoas de uma forma diferente, com amor, com educação e com a lição adequada para cada um dos tipos de pessoas. Mas se a escola precisa seguir, se as turmas precisam avançar e tem uma turma de alunos que está segurando o avançar dos outros alunos, é natural que haja uma ação. É assim que Deus age. Então nós estamos vivendo exatamente isso. Existe um querer pelo bem, existe um querer pela paz, existe um querer pelo amor, mas existe uma turba que não quer. Então nós estamos vivendo um momento em que as duas gerações estão juntas, mas elas nos influenciam bastante. Os Espíritos nos dizem que nós estamos num grande alvorecer. Sabe quando o sol está começando a descortinar no horizonte, mas ainda há uma treva? Está bem tímido. É como se tivesse um rasgar assim, é como se a treva, a sombra tivesse tentáculos para não deixar nós olharmos para o sol. É mais ou menos isso que está acontecendo com a Terra. Então o planeta, para onde esses espíritos serão levados, representa o dragão. O que é esse filho que essa mulher precisa ter? O amor, a conduta crística, a conduta de virtude, a conduta de bondade, a conduta de fraternidade. Esse é o espírito, esse é o homem, essa é a humanidade que vai viver a próxima fase do nosso planeta. Mas então esse dragão é esse planeta ao contrário, né? Que está lá. Aqueles que não conseguirem, eu vou devorar, eu vou ficar com eles porque eles precisam viver novas experiências, mas num outro local. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Mas aí diz no Apocalipse que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos, o dragão e os seus anjos. Mas será que tem batalha no céu? Livro do Nosso Lar. O governador de Nosso Lar, lá no capítulo 42, diz o seguinte: Nosso Lar, alguém sabe do que estamos falando quando dizemos Nosso Lar? Uma colônia espiritual sobre a cidade do Rio de Janeiro, bem famosa, o primeiro livro do André Luiz, que virou filme, tudo bem até aqui? Lá no capítulo 42 do livro, olha o que o governador está conversando com as pessoas. Nosso Lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Lógico que não. Imagina se a gente abre as portas aqui numa reunião agora do Lar Francisco e a gente permite nesse exato momento que irmãos nossos, mais alcoolizados, num outro estágio, penetrem aqui tocando tambor ou fazendo algum alvoroço diferente do contexto psicológico que estamos vivendo aqui.
com todo respeito a eles, mas nós não devemos permitir isso. Se chama ordem. Tudo bem até aí? Ok. Nosso lar também precisa de ordem, porque todo o planeta Terra, pessoal, é um planeta umbralino. Nós temos 7 faixas vibratórias na Terra. Dessas 7 faixas, 4 faixas são umbralinas. As 3 estão um pouco acima de nosso lar. Nosso lar está na faixa do umbral, né? Então todos devemos estar prontos para o sacrifício individual. Não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e de alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Se nosso lar precisa se defender, imagina a nossa casa, né? Pessoal, olha, a vigília e a oração no momento que nós estamos vivendo, isso é fundamental. Vamos um pouquinho mais. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Tem algum jeito de evoluir sem encarnar? Não tem. Isso é lei. Faz parte do projeto de Deus. Não dá para dar uma voltinha, né? E o sofrer os vícios é receber a tentação dos vícios, a oferta dele em nossas vidas. O sofrer significa resistir a eles. Ou não. O chamado é que para resistamos. O projeto é que para nós, todos nós que encarnamos, somos colocados diante de desafios que calam profundamente na nossa alma. E o chamado da reencarnação é ceder ao vício, ceder ao chamado das sombras ou resistência ao chamado das sombras. Nós estamos aqui para nos educarmos a resistir a nós mesmos, que o convite cala fundo em nossas almas. Mas acontece que lá na Revista Espírita, olha que interessante, Kardec está comentando numa interferência que foi feita uma evocação sobre esses mistérios da Torre de São Miguel, lá em Bordeaux, e ele comenta uma pergunta. Estou conversando com um espírito bastante enraizado lá, são 3 espíritos, quem quiser ler, fica a dica aí, né? Mas fazem uma pergunta para um espírito: sabeis que o espírito deve progredir e por reencarnações sucessivas chegar até Deus, de quem pareceis afastado? Olha a resposta desse espírito: jamais havia pensado nisto, e como estou longe dele, de Deus, não quero empreender tão longa viagem. Aí Kardec faz esse comentário: eis um espírito que, em razão de sua leviandade e pouco adiantamento, não suspeita da reencarnação. Quando lhe chegar o momento de retomar uma nova existência, que escolha poderá fazer? Evidentemente, uma escolha em conformidade com seu caráter e com seus hábitos, a fim de gozar e não de espiar, até que seu espírito se ache bastante desenvolvido para lhe compreender as consequências. É a história do garoto inexperiente que se atira aturdidamente a todas as aventuras e que adquire a experiência às próprias custas. Lembremos que para os espíritos atrasados, incapazes de fazer uma escolha com conhecimento de causa, há encarnações compulsórias. Então não tem jeito de permanecer sempre, infinitamente no plano espiritual. A luz procura, os mentores procuram e tentam, pelo amor, pelo convencimento, pelo raciocínio, convencer de que precisa encarnar. As pessoas se fazem relutantes, se fazem rebeldes, há um processo compulsório, não tem escolha. Eu queria falar disso um pouquinho porque tem uma passagem muito peculiar no livro Obreiros da Vida Eterna. Olha o ano do livro, gente, importante prestar atenção nesse ano porque lá na frente vai fazer sentido. O livro foi terminado aí pelo Emmanuel, pelo André Luiz, né? Porque o prefácio é do Emmanuel. Todos os livros do Chico e do André Luiz, sempre o Emmanuel prefaciando. O capítulo 10 é um capítulo que se chama Fogo Purificador.
Eu não vou ler nada do capítulo aqui, mas só para explicar o que seja esse fogo purificador. O fogo purificador é uma tempestade magnética nas imediações da casa transitória de Frei Francisco Fabiano de Cristo, é onde está esse capítulo 10. O livro todo passa muito nessa colônia transitória, responsável pela limpeza de determinados lugares onde a matéria mental é bastante densa. São espíritos que estão rebeldes, presos nas suas formas de pensamento e não querem de forma alguma, estão acostumados, acharam a sua zona de conforto naquela treva que está ali. Aí passa uma equipe, é fogo mesmo, é uma vibração magnética que trabalha na parte etérea da vinculação da casa mental, mas vira fogo mesmo, né? É só ler lá o capítulo 10. E o que acontece? Esses espíritos saem correndo desse fogo, são levados, são conseguidos ser resgatados de uma forma muito contundente e acabam tendo que reencarnar. Não tem jeito, gente. Só para mostrar que existe uma equipe de bombeiros, entre aspas, né, que vão para essas zonas mais inferiores. Uma das ferramentas é esse fogo purificador, para que os espíritos reencarnem. Precisamos viver experiências aqui. E aí a gente entende por que o Apocalipse diz isso. Já que havia uma guerra, nós estamos mostrando que há uma batalha sim no plano espiritual, mas os anjos, né, dos dragões que estão combatendo o bem, eles não prevalecem. E olha que importante, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por que isso é importante, gente? Porque olha, você está acostumado lá com um quinto, criou sua casa, está no quarto lugarzinho lá da faixa moralina. Então você já tem seus amigos lá, está vivendo lá há 1000 anos, nós estamos lá no livro Libertação, tem um Gregório, né? O espírito está lá há 800 anos, ele foi Papa, né? E alguém sabe qual foi o espírito que enviou para cuidar dele, gente? O parentesco que o espírito tinha com ele? A mãe dele. Era um caso de extrema necessidade de amor. Foi a mãe dele que foi lá. 800 anos nas trevas, chefiando lá, uma turma. Então você tem um local, você tem um reinado. É importante que você venha para a Terra e não ache mais esse local lá, para que você se incomode mesmo, né? Só que isso tem um probleminha, né? Imagina, o céu entrou em guerra, o fogo purificador passou por lá. Os espíritos que estão nas trevas não têm mais lugar no céu, mas eles precisam ir para onde, gente? Para cá. Aí o Apocalipse também diz, é uma festa no céu, mas na terra, olha lá. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Uma questão aqui, só para a gente avançar. Primeiro, gente, já que nós entendemos que o plano espiritual ele é primário e o plano material ele é secundário, ok até aqui? Nossa vida é espiritual, nosso futuro é espiritual. Não é um acidente estarmos na matéria, é uma necessidade, mas ela tem prazo. Que prazo? Até a gente conseguir evoluir até a faixa de espírito puro. Daí em diante é missão, só voltaremos nos planetas por missão, ok? Então, tudo que acontece na Terra, acontece antes aonde? No plano espiritual. A construção da Terra foi decidida na Terra? Não. A vinda do Cristo foi decidida na Terra? Não. A nossa vinda hoje aqui foi decidida aqui na Terra? Não. Importante que tudo que acontece na Terra é um reflexo de decisões que são tomadas aonde? No plano espiritual. Só que tem um delay, né? Porque vejam esses espíritos, por exemplo, que o fogo purificador passou lá. Em 1946 foi contado esse relato no livro. Então aconteceu antes disso, né? E logicamente não foi só específico, ninguém passou aquele fogo purificador para André Luiz registrar isso uma única vez no livro. Isso é uma ferramenta que é usada constantemente pelos espíritos no plano espiritual. Então, esses espíritos saem da sua zona de conforto, o fogo passa por lá, debanda todo mundo, vai para uma comunidade lá que eles conseguem uma condição mínima de reencarnar e reencarna. Mas só serão adultos com quanto tempo? Vamos botar 30 anos? Mais ou menos? Entre o fogo purificador passar e entre nós vermos o reflexo do renascimento de espíritos tão sombrios assim na Terra, há um delay.
a decisão é tomada no plano espiritual, mas nós só percebemos aqui um pouco à frente. Ok? Tudo bem até aí? Mas olha que interessante, esse é o gráfico da evolução da população do mundo. Aqui nós temos bilhões de pessoas aqui, né, por bilhões de habitantes. Então, indo aqui até a década de 1900, dá para ver direitinho aí? Ah, né? Um pouco embaçado aí, mas vamos lá. Nós estamos em torno de 2 bilhões, mas a partir de 1920, 30, dá uma outra inclinada. Lembra que eu expliquei que a população da Terra é o somatório de quem está encarnado, de quem está desencarnado? Se a população encarnada aumentou desse jeito, é porque o que aconteceu? Mais espíritos que estavam no plano espiritual, na entidade, encarnaram, ok? Todos do fogo depurador, purificador, esse fogo abrasivo mandou para nossa casa. Oi? Pois é. Mas olha que interessante, gente. Está aí o gráfico. Mais ou menos ali na década de... A partir de 50 para frente, olha lá, ó. Ku Klux Klan. Alguém conhece isso? Né? Uma força, né, de escravidão, contra racista, né? Tudo bem, não vou entrar no detalhe do que seja, né? Mas é só para a gente explicar. Festival de Woodstock. A indústria de filmes sensuais, né? Foi aí, né, nessa década. E também um tipo de rock que é um rock maneiro, que é o rock heavy metal. Então, olha que interessante, pessoal. Na música, lá no início do século, né, nós temos umas coisas mais assim, quase pueris, né, a interação, mas à medida que as décadas vão passando, olha como é que a roupa, o cabelo, a tipologia das músicas, das letras, né, chegando ao cúmulo de muitos artistas matarem animais nos palcos, né, jorrarem sangue pela boca. Isso é fruto de quê? Do fogo que passaram lá na coluna de lá, falando de Cristo. Mas foi só na música? Não. Se nós olharmos a evolução, isso é para as mulheres só, os homens fecham os olhos, por favor. Né? A evolução dos biquínis, né? Então lá em 1910. Vocês eram comportadas, hein? Mas foi avançando, né? As décadas foram avançando. Essa coisa de mostrar o que é belo, né? Enfim. Mas e na arte? Olha os quadros lá de 1900, 1910. E à medida que as décadas vão passando, como é que a pintura a tela virou o corpo de uma mulher, né? Enfim. Ok aqui, só para a gente entender que há um reflexo e que o desafio faz parte do projeto de Deus. Primeira reflexão, está tudo errado com isso que está acontecendo no mundo ou está tudo certo? Está tudo certo, gente. Está tudo certo. Nós só temos que entender o processo e perseverar no bem, sempre, né? Então, terminamos aí a nossa primeira etapa. Agora nós vamos começar uma segunda etapa. Até aqui, tranquilo? Beleza? É porque o tema é um tema denso, né? Então a gente tem que tentar deixá-lo mais leve. Agora, encarnar não é fácil. É fácil, gente? Não é. Nós temos muitas brigas, né? Muitas dificuldades. Lógico que isso não acontece em ano de política. Então, vamos pular a política porque, como é sempre uma santidade nesses períodos, não serve de exemplo para a nossa palestra aqui, né? Mas veja, alguém conhece Dona Laura do livro Nosso Lar? Mãe de Lísias, né? Ok? Ela reencarnou. Está lá no capítulo 47 lá do livro Nosso Lar, a volta de Laura. Mas olha o medo que ela estava de reencarnar. Ela fala aqui, ó, aqui em Nosso Lar, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor, e ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Ela não estava querendo reencarnar. Ela sabia que precisava, mas no fundo ela estava com receio. Mas havia um ministro do Nosso Lar lá, esse
diálogo acontece na despedida dela, faltava acho que 3 dias para ela reencarnar nessa passagem aí, e o ministro fala para ela assim: Laura, não diga isso, não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores, seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Ela entende, foi confortada e ela acaba se convencendo. Estou convencida agora que a sua visita é providencial. Falando lá para o ministro, precisava levantar energias, faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Então nós saímos então de uma batalha no céu, no macro projeto divino, tem planetas que estão aguardando o degredo, tem fogo purificador, tem nosso lar, tem família de Cristo, mas ao reencarnarmos, aonde que começa a nossa dificuldade? Fora de nós ou dentro de nós? Então agora nós estamos vendo aí a dificuldade. A batalha deixou de ser fora, a batalha agora é dentro. Se a batalha é dentro, nós temos que trazer o que explica tudo, gente. Todo o processo da nossa evolução, é preciso que nós compreendamos o processo que acontece dentro da casa mental. Eu não vou explicar muito esse slide, porque já passamos isso várias vezes, mas só para a gente relembrar para quem está vendo pela primeira vez. Nosso cérebro tem 3 andares. O cérebro é um órgão único, mas que em termos de luz, de vibrações, de funções, ele tem 3 andares. O andar de cima, que é o superconsciente, está nessa caixinha amarela aí. O andar do meio, que é o consciente, e o subconsciente. Então, fazendo uma referência aí, um paralelo, seria como uma casa que tem um porão, é o subconsciente. O pavimento principal é o consciente, e o telhado é o superconsciente. No subconsciente é onde nós temos os impulsos automáticos, os nossos hábitos. No consciente, é o domínio comum, né, onde a gente faz o esforço e a vontade. E o superconsciente são as metas superiores. Importante que a gente entenda meta superior, não necessariamente meta do bem. Ok? É meta superior porque é superior no meu desejo. É aonde eu direciono os meus esforços mentais. Então, por exemplo, uma pessoa que está programando um assassinato, um roubo, ou qualquer outra coisa desse gênero, e ela está planejando isso, ela está usando o que, gente? O superconsciente. Ela precisa idealizar o que ela precisa fazer. Mas quem está comandando esse superconsciente é um pensamento de treva. É um pensamento que vem do subconsciente. E então o processo de se desvencilhar do mal, o processo de libertação é aprendermos sobre o Espiritismo, aprendermos sobre o Evangelho, conhecermos um homem chamado Jesus, entendermos o exemplo dele e o exemplo dele ser a nossa metanoia. A nossa ideologia lá no nosso superconsciente é o Cristo, é o bem. E aí começa uma luta interna. Por isso que nós temos na nossa mente o chamado céu e a terra. A terra formada aí pelo subconsciente e o consciente e o superconsciente chamado de céu. E nós temos lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, que diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. É exatamente assim, vinculação e desvinculação. Se nós acendermos treva aqui na terra, o que vamos encontrar no céu? Treva. A lei de causa e efeito. Alguém que faz o mal recebe o bem como retorno da lei? Isso seria justiça ou injustiça? Isso não seria cada um segundo as suas obras. Então é por isso que, da mesma forma que jogamos mal para o universo, o mal nos procura, a lei também diz o seguinte: a liberdade de vocês é a mesma lei. Passem a jogar o que para o universo? Bem, bondade, amor, tolerância, fraternidade. O que o universo vai jogar de volta?
as mesmas coisas. Então é importante que a gente saiba que viver num mundo de regeneração, num mundo feliz, num planeta evoluído, é trocar de lei? A lei de Deus se altera, gente? Não. Não é trocar de lei. Se alguém fizer um mal num planeta de regeneração, num planeta feliz, vai haver mal no planeta? Vai. É a lei. Se você joga o mal para a lei devolve o mal. Então um planeta, quando ele está equilibrado, não é que a lei é diferente. Os espíritos é que entenderam o seu papel diante da lei. Não mexa com a lei pelo aspecto da maldade. Só entregue para ela a fraternidade. Entregue para ela o que te vincula a teu pai. Fica tudo bem. Acabam-se as doenças. Hoje estava conversando com o George, né? Algumas doenças que os nossos ódios, os nossos sintomas de raivas que trazem para o nosso organismo, né? Os médicos que estão presentes sabem disso. Então é importante que a gente saiba que agora, entre céu e terra, não é mais fora de nós, é dentro de nós, né? Por isso que nós temos lá as bem-aventuranças, lá em Mateus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é simplicidade, humildade espiritual. Mas isso precisa estar onde? No nosso céu. A humildade precisa ser uma meta. Da mesma forma que as outras bem-aventuranças. Então, se a gente quiser ficar nessa terra, a terra que vai se regenerar, olha essa segunda bem-aventurança que eu deixei aí. Quem é que vai herdar a terra, gente? Os mansos. Então a mansuetude precisa estar onde? Na nossa metanoia. Mas importante que a gente entenda um detalhe. A gente olha para essa bem-aventurança e fica olhando o outro, né? Que o outro possa ser manso. Aí eu entro no mundo de prova, de regeneração. Que o outro seja humilde. A gente fica julgando os outros. Não. Nós não estamos aqui para falar de ninguém a não ser de nós mesmos. Quem entrar no mundo de regeneração, seja humilde na sua metanoia. Quer herdar a terra, seja manso na sua metanoia. Independente, não da campanha política, porque eu já falei que na campanha política não temos problema. Guerras, por exemplo, né? Então, isso traz um grande problema, um assassinato, uma doença. Né? Outra bem-aventurança, os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E essa queda? Que queda é essa? Acontece alguma queda dentro de nós? Em termos do mal que precisa cair? Não houve uma queda do céu para a terra? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Importante também lembrar, antes de falar desse versículo. Nos Evangelhos, gente, tem 3 grupos principais de seguidores de Jesus. O primeiro grupo se chama multidão. A multidão segue Jesus, correto? O segundo grupo é o grupo dos discípulos. E eles saem da multidão. Jesus chama e eles saem da multidão. E os discípulos, o que os discípulos fazem diferente da multidão? Começam a ir em locais que a multidão não quer ir junto com o seu mestre. Porque não vê em Jesus um mestre. Chora com Jesus, canta para Jesus, faz louvor para Jesus, vem lá Francisco ouvir palestra sobre Jesus, mas na hora de segui-lo, na metanoia, não fazemos. Então estamos na multidão. Ok? Até aqui? O discípulo se torna um talmidim. Talmidim em hebraico são discípulos. Mas só que na cultura hebraica, o talmidim é aquele que os pés dele ficam sujos da poeira dos pés do mestre, porque era deserto. Qual o único jeito de você, naquela época, receber a poeira do pé do seu mestre? Você ficando longe dele ou perto dele? Não tem jeito. Abraça e vai junto. Essa é a noção de discípulo. Não há discipulado se não há mestre. Então, se Jesus não é o nosso mestre, nós podemos nos iludirmos que somos discípulos, mas o discípulo é aquele que tem o mestre como seu guia. Mas chega um momento que nós saímos, a classe sai de discípulos com uma outra classe, que é apóstolo. Apóstolo é aquele que já passou muito tempo perto do seu mestre, aprendeu as lições, o mestre sai, encaminha ele em missão para que ele represente o mestre na missão. Então essa passagem de Lucas está falando isso. Jesus mandou 70 discípulos e eles retornam contando com alegria para Jesus. Olha o que aconteceu. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor,
pelo teu nome até os demônios se vos sujeitam. E disse-lhes Jesus para ele: eu sei disso, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A primeira coisa que a gente quer explicar aí é essa palavra Satanás. Quando a gente vai na língua original, que é a língua hebraica, a palavra é Satã. Está bem no meiozinho aí. Quando você vai ver o significado, Satã significa adversário, acusação, desviar, revolta, quem acusa. Tudo bem? Então, o Satanás, para a Bíblia, no mundo hebraico, não tem nada a ver com essa entidade de chifrinho, de tridente e de rabo. Isso é uma coisa que depois da igreja romana, junto com outras questões míticas, trouxe isso para dentro do culto. Mas essa entidade, para os hebreus, elas não existem. Ela não existe. Isso é coisa mítica. Tudo bem? Aqui é um mito. Tranquilo? Beleza? Satanás é quando você vai a um campo de futebol, no meu caso, Flamengo, sempre Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aí você se depara com um vascaíno. É lógico que todo mundo aqui é flamenguista, né? Aí você está no Maracanã, metade do Maracanã é Flamengo? Não, 90% do Maracanã é Flamengo. E tem 10% lá que é vascaíno. Não, estou brincando. Mas da torcida do Flamengo, você olha para os vascaínos e fala: ah lá, Satanás, porque são adversários. Mas tem um detalhe: como é que os vascaínos veem os flamenguistas? Também como Satanás. Entenderam que é só ser adversário, não comunga com a minha ideia, é contrário ao que eu penso e quer que eu não vença? Você acha que o time do Vasco entra em campo para deixar o Flamengo fazer gol? Não é. É Satanás mesmo, né? Como é que a gente pode se aprofundar nisso, gente? A própria Bíblia diz isso para a gente. Está lá em Mateus, Jesus conversando no íntimo dos discípulos e dizendo que ele precisava morrer. E aí olha o que Pedro diz para Jesus. E Pedro chama Jesus à parte, chamou Jesus para ter uma conversa assim no cantinho. Falou assim: Jesus, olha o que Pedro fala: mestre, foi uma reprovação, a Bíblia diz isso, tem compaixão de ti, Senhor. Tipo assim, Jesus, você não gosta de você, não? Rapaz, como é que você pensa que não gosta de você? Você quer morrer, você tem que viver. É isso que Pedro falou com ele, né? Isso de modo algum vai te acontecer. Tipo assim, isso não vai te acontecer. Tira esse pensamento daí. Resposta de Jesus para Pedro, gente. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda quem? Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Por que Pedro foi Satanás? Está escrito aí: porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Ok com a palavra Satanás? Jesus não está dizendo para Pedro que ele está com um demônio. Jesus está dizendo que o comportamento de Pedro, se colocando contra um projeto de Deus na terra, ele está sendo um obstáculo, pedra de tropeço. Tudo bem? Então nós temos a questão do dragão. Aí eu fui buscar também na doutrina aonde que nós temos vinculação com a palavra dragão. Então nós temos lá no livro Libertação, do André Luiz: minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, é aquele Gregório, né, que perguntaram a ele sobre a mãe e ele está respondendo isso: minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Missionários da Luz, também de André Luiz, lá no prefácio: há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Então também a guerra é um dragão, e existe uma falange de espíritos que trabalham, de acordo com o que o Miguel falou, que é chamado também de dragões.
No pão nosso, o Espírito Emmanuel, por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Pontos e contos. Uma pergunta que é feita nesse pontos e contos. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Antologia dos Imortais. Olha o que esse poeta Bulhão Pato diz, é um espírito, né? Cada vulto é um dragão que indignado ulula, preso à inveja, à vingança, à dissensão, à gula, e arrasta-se a sentir remorsos de culpado, em frio enregelante e em calor abafado. Então esses dragões, gente, eles estão aonde? Estão no nosso superconsciente. Porque toda vez que um dragão nos assalta, quando é que um dragão nos assalta, gente? A nossa prova, digamos assim, é o sentimento. Nossa queda não é no que a gente sabe, nossa queda é no que a gente sente. Porque quando a gente sente revolta, é um dragão. Quando a gente sente medo, é um dragão. Então eles aí, orgulho, vaidade, preguiça mental, ingratidão, desânimo, intolerância e vários outros. Todas as vezes que nós temos algo na nossa mente que não nos permite seguir para o bem e para a proposta crítica, é um adversário, é Satã, porque não quer deixar que eu avance para ser um projeto crítico em quem? No outro ou em mim? Em mim. Então é preciso que haja uma guerra no céu. É preciso que a minha mente mude. Por isso que o Espírito de Verdade diz para nós: espíritas, amai-vos. Mas o segundo mandamento é qual, gente? Instruí-vos. Por isso aquele primeiro slide: se nós não estudarmos, se nós não compreendermos o funcionamento do motor, nós vamos queimar esse motor. Ligar no 220, ele é outra voltagem, amperagem. Tudo bem até aqui? Então já fica um primeiro desafio para todos nós. Ser espírita é frequentar o Lar Francisco uma vez por semana para tomar passe, para ser curado e tomar água frutificada? Quem disse não? Parabéns. Ser espírita é estudar as leis que regem o plano espiritual, o mundo espiritual, as consequências do plano espiritual em função do que fazemos aonde? Na Terra. Para que, ao reconhecermos o que a lei diz, do que acontece lá, a gente muda o que a gente faz aonde? Na Terra. Mas quem é que tem que mudar? O outro ou eu? Por isso que é uma batalha no meu céu com a minha terra. E todos esses demônios aí, todos esses dragões precisam cair. Literalmente eles precisam cair. Por que eles precisam cair? O Apocalipse diz para nós: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu, agora nós vamos no céu mental, grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quantas vezes na sua vida você diz isso para você? Que Jesus Cristo é o Senhor do reino da sua metanoia. Essa é a condição para entrarmos na porta estreita. Olha, pessoal, o mundo do eu fica. Quem está preocupado só consigo não passa por andar de cima. O reino de Deus não é para mim, o reino de Deus é para todos. Cristo não veio para mim, Cristo veio para o planeta todo. Ok? Aí está o trabalho do parto. Dentro de nós há uma mulher grávida. Por que uma mulher grávida? Porque na interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita, a inteligência, a razão, nós chamamos de uma percepção masculina. E o sentimento nós chamamos de uma percepção feminina. Porque o homem, vejam bem, esse homem metanoia dentro de nós, esse arquétipo, é o discernimento, é o que pergunta, é o que fala assim: isso está certo, isso está errado, não entendi isso não gostei disso.
Agora, ao haver um raciocínio, isso desce para o coração. Aí é o aspecto feminino da nossa intimidade. Sentir raiva ou sentir amor é um aspecto do sentimento. Espernear, gritar, se ficar com rebeldia e bater o pé falando não vou, isso não é o pensamento, isso é o sentimento. Então a nossa prova não é o que a gente pensa, a nossa prova é o que a gente sente ao pensar. Por isso que nós temos que trocar os pensamentos. Por isso que a doutrina espírita diz assim: achem outros motivos no mesmo olhar que você tem, no mesmo objeto. Tem até uma passagem interessante que o irmão X nos traz. Diz que Jesus caminhava com os discípulos e os discípulos encontram no meio do caminho uma carniça de um cachorro, que já estava morto há bastante tempo e estava bem deteriorado. Os discípulos, um por um, dando a volta com o dedo no nariz, todos eles com aquela ânsia, aquela asco, aquela coisa toda, e passaram direto, já estavam lá na frente, e Jesus era o último da fila. Lá na frente, sentindo falta de Jesus, estão procurando Jesus, olharam para trás, Jesus está agachado, mas assim, 1 milímetro daquela carniça, tudo aberto. Os discípulos são discípulos, lembra do Tomidim? Discípulo, que é discípulo, recebe nos seus pés a poeira do seu mestre. Eles ficaram lá na frente e eles voltaram e se agacharam. E quando eles se agacharam, Jesus falou: que dentes lindos esse cachorro teve enquanto ele viveu. Os dentes estavam lá, perfeitos. Os discípulos só viram lá a risca. Isso vale para o teu inimigo. Eu não vou falar do momento político, porque no momento político não acontece nenhum problema. Isso vale para os vascaínos, por exemplo. Eu preciso achar. Estou brincando. Mas isso é sério, gente. Não vai mudar o que está fora. Não vai. Vai mudar o olhar que você tem sobre o que está fora. Quando os demônios caírem daqui da metanoia com Cristo, é uma entrega. Você não vai mais julgar ninguém, você não vai mais sentir ódio de ninguém, vai sentir compaixão, porque você vai enxergar no outro com uma ignorância. Todo o mal que o Espírito faz é a ausência de conhecimento. Já passei o meu tempo, né? Está terminando, gente. Deixa eu contar aqui, ó. Tem 40 Não, está faltando um pouquinho. Deixa eu adiantar aqui. Entenderam isso? Nós estamos olhando aqui no mundo, a carniça ou os dentes? Não precisa responder, gente. Mas eu sei que é por aí. Mas aonde está a carniça tem dente. As pessoas que te ferem, quando te ferem, elas têm algo de bom. Mesmo quando elas não tiverem nada de bom, tem alguma coisa que nós temos que lembrar? É filho de Deus? Algum espírito vai deixar de ser um espírito crístico? Não. Então eu, quando estou diante de um desafio, eu olho para ele falando assim: eu vou construir planetas com ele. Então eu entrego bênção. Eu não consigo conviver, não dá para conviver, mas você se afasta sem levar a poeira dele para você. Entrega a justiça para você ou para Deus? Para Deus. E é importante a gente lembrar: o mestre é Jesus, não sou eu. Jesus estava para morrer diante de Pilatos. Tudo bem até aqui? Pilatos não queria condenar Jesus. Ele queria de qualquer jeito um motivo para ele não condenar. Ele não via culpa em Jesus. E Jesus já estava com coroa de espinhos, estava ensanguentado. Ele diz para Jesus assim: diz alguma coisa, qual é a verdade sua? Eu não quero te condenar. Jesus não falou nada. Quieto. Aí Pilatos falou assim: você não está vendo que eu tenho o poder de te salvar, de te julgar, de te condenar? Aí Jesus respondeu: o primeiro mandamento é amar a quem? Vamos lá, gente. O primeiro mandamento é amar quem? Deus. Deus é inteligência pequena, assim que falha, ou é suprema? Suprema.
Um Cristo diz assim: eu e o Pai somos muitos ou somos um? Ele está vinculado, ele conhece Deus com profundidade. Olha a resposta do Cristo. Vira para Pilatos e fala assim: você não tem poder nenhum sobre mim. Mas se você está aqui agora, imagina, gente, é o governador do planeta, que construiu esse planeta há 4 bilhões de anos, de frente para um humano imperfeito. Imagina isso. E diz para ele assim: se você está nesse momento, se essa circunstância está na minha vida desse jeito, foi quem que permitiu? O Pai. Quando o teu inimigo está na tua frente, quem está permitindo? Quem, gente? O demônio ou Deus? Deus. E o Cristo continua ali intacto. Se o meu Pai quer que você me julgue, você faz o que? Me julga. Porque se é da vontade dele, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então tem algumas coisas, gente, que não dá para escapulir, não. Tem algumas coisas que é importante entender, que é a vontade de quem? Deus. Aí a gente reza um Pai Nosso. Pai Nosso que está no... Olha, começa por aí. Nós estamos falando de uma guerra íntima, que quem tem que estar no céu? Deus. Na mente. Seja feita a minha vontade, tua vontade. É dele, gente. É a inteligência mais perfeita que tem, é a suprema, né? A vitória pelo sangue do Cordeiro. Olha, para nós encerrarmos, diz as Escrituras que os ossos do Cristo estavam intactos. Ele foi um cordeiro que foi pregado naquela cruz e ficou intacto. Tudo bem até aí? E a tradição bíblica dizia isso: o nosso Messias será um cordeiro que não terá os ossos quebrados. Porque toda a crucificação, gente, eles quebravam os ossos dos joelhos. Toda ela. O sangue saía pelo joelho, porque não podia dormir crucificado. Então, se a pessoa não morresse até determinada hora, eles tinham que dar uma pedrada nele, uma martelada no joelho para abrir o sangue se esvair. Mas José de Arimateia não deixou isso acontecer. Está lá. Mas o que isso significa? Imagina um cordeiro. Quando é que um cordeiro que vai para o abate tem o osso quebrado? Quando ele esperneia. E quando ele quer, se revolta. Ele não quer ir para o abate. Aí a pessoa tem que abater, faz o quê? Dá uma quebradinha no joelho dele, né, para ele poder ficar quieto, para ele ser abatido. O sangue do Cordeiro é o sangue mais imaculado de todo o mal que existe. É saber estar diante da dificuldade do mundo e não entregar para o mal o próprio mal. Ter os ossos intactos, a vitória do sangue do Cordeiro é: estou diante do problema maior da minha vida, mas eu não devolvo o mal com o mal. E se necessário for, num caso extremo, em que para preservar a paz do meu irmão, a minha paz e a minha vinculação com o meu Pai, em vez de matar, essa é a mensagem da cruz. Ao invés de fazer uma subversão, contaminando o povo contra Roma, contra o poder de Roma e contra aqueles que os prenderam e que o prenderam, que o julgou, ele simplesmente se entrega para que haja paz. O cordeiro é aquele animal que é abatido e ele não se revolta. O cordeiro é aquele que tira-se a lã dele, ele serve o tempo todo, mas ele não se revolta. Ele sente frio, mas entrega a lã para o próximo. E espera até a próxima roupa vir até ele. Então é importante a gente caminhar para o fim
com esse texto aí. Não deixes vencer, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Carta de Paulo aos Romanos. Para vencer o mal não basta esta meia bondade peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Olha o coração. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo, para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade. É indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Que nós possamos travar essa guerra íntima e conseguir tirar os dragões da nossa mente, porque o mundo está precisando, gente. Os espíritas precisamos ser aqueles que estamos nas ruas bradando com a nossa atitude: Jesus é o nosso Senhor. Ave Cristo para todos nós, que assim seja.